Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Educando Direito Cast, mais um episódio desse podcast em que a gente traz aqui reflexões e discussões sobre o uso das tecnologias nas escolas, com foco no saber jurídico, na responsabilidade, segurança e ética. Vocês sabem, eu sou Kelly Angelini, sou cofundadora aqui do Educando Direito, e hoje temos uma convidada muito especial, uma conversa que vai ter foco, né, para os educadores, para as escolas em gerais, todos os profissionais, mas também a gente vai trazer muito assunto que é importante para as famílias. Estamos aqui com a Helena Mendonça, uma profissional incrível, ela sabe o quanto eu admiro ela, mas antes de passar a palavra para ela, eu quero fazer aqui, Helena, uma provocação, talvez uma constatação, mas com foco ali numa provocação. Por quê? Porque a gente está hoje nesse cenário, nessa era digital, que tem transformado ali, né, a nossa comunicação, as nossas interações, né, demais, inclusive, e até a forma como aprendemos. E diante dessa realidade, é fundamental que a educação brasileira também evolua para preparar os nossos jovens para essa era digital, incluindo, especialmente, né, esse uso crítico e ético frente ao uso das tecnologias. Então, Helena, não tinha pessoa melhor para trazer, né, a não ser você. Por isso que a gente pensou muito no seu nome, com muito carinho, porque o nosso objetivo hoje é entender melhor esse papel da escola frente a essa necessidade de formação dos jovens na era digital, com esses avanços tecnológicos. A formação dessas crianças e adolescentes é um pouco diferente, inclusive, do que foi na minha época, que cresci ali na adolescência que não tinha internet. E aí eu vou apresentar a Helena aqui, o currículo da Helena, vou ler aqui e já passo a palavra para você, né? E eu tive que fazer essa colinha aqui, eu vou... Helena, me perdoe, mas assim, eu vou citar um trechinho e depois você fique à vontade para complementar, tá? A Helena Mendonça, graduada em Engenharia Eletrônica, não sabia disso, Helena. Pois é. Fiquei sabendo na hora que eu fui ler aqui, você me mandou a sua mini-bio. É pós-graduada em Psicopedagogia, especialista em processos didáticos pedagógicos para cursos na modalidade online, é mestra e doutora em estudos linguísticos e literários em inglês, é formadora responsável pela área de educação digital nas escolas do grupo e no Centro de Formação da Escola da Vila. Atualmente pesquisa sobre colonialismo digital e caminhos para práticas educacionais da Escola da Vila, que, inclusive, visa discutir como podemos orientar crianças e adolescentes a navegar de maneira consciente, responsável e segura no ambiente digital, ou seja, tudo a ver com a nossa live de hoje e tudo a ver com o Educando Direito. Inclusive, a Helena já nos ajudou aqui no Educando Direito. Então, assim, eu tenho o maior prazer dessa conversa aqui, Helena, porque, além de te admirar muito pelo seu trabalho, você sabe disso, porque eu já falei em outras ocasiões, vai ser muito rico, Helena, a gente poder levar esse seu saber para as escolas, né, para os educadores que vão nos assistir aqui. Então, Helena, seja muito bem-vindo ao Educando Direito Cast, é uma honra tê-la aqui, e que essa conversa aqui flua para que a gente possa agregar aí muito conhecimento, né, para esses educadores que vão nos assistir. Bem-vinda. Muito obrigada, Kelly, e a admiração é recíproca. Então, eu fico muito honrada em estar aqui, honrada pelo convite, te agradeço as provocações, acho que você falou sobre a mini bio, está tudo aí, está tudo certo, deixo meus contatos também depois, mas estamos à disposição, e eu acho que, assim, esse é um tema... O tema desafiante agora, principalmente com os avanços da inteligência artificial, né? A gente tem tido, né, um olhar cada vez mais, assim, com um misto, né, de preocupação e de encantamento, né, que é esse olhar que vem com as tecnologias que trazem mudanças muito disruptivas, né? Então, é um olhar também importante por conta dessa flexibilização de telas da pandemia e desse olhar agora, né, dessa importância da gente olhar para as limitações, para
para os limites mesmo de uso de tela, interação de tela, enfim. Então, eu acho que esse tema é um tema que é urgente, mais do que nunca. Sempre foi, né, o digital, mas agora é urgente que a gente olhe, que a gente converse, que a gente pense, que a gente estude, enfim. Então, muito bom essa oportunidade. Obrigada. Obrigada, tá vendo? A gente vai ter muito o que falar aqui, Helena. Helena, eu vou começar aqui, né? E eu pensei muito no que a gente poderia conversar. E eu vou trazer aqui, né, uma fala que eu ouço muito em grupo de conversa que eu participo, não só eu, você deve ouvir também, as famílias, às vezes eventos que eu ouço pessoas falando que, assim, a educação no Brasil não acompanhou as mudanças tecnológicas. E que esse modelo de ensino tradicional já está ultrapassado. Aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque essa fala, né, de certa forma, ela é muito... Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, me falasse, né, se você concorda com essa fala, e o que você acredita que realmente é preciso para que esse ensino brasileiro, para que a educação brasileira se modernize no sentido de estar verdadeiramente preparada para que as demandas dessa era digital atenda a essas necessidades desses alunos que já nasceram imersos, né, nesse ambiente digital e informacional, né, porque hoje a gente tem esse excesso aí de conteúdos, né, a gente tem acesso, inclusive. E mais, na sua opinião, a simples adoção de ferramentas tecnológicas nas escolas, essas tecnologias digitais, elas são suficientes para proporcionar uma educação que realmente reflita esses desafios de hoje e mais, né, que agregue essas oportunidades desse tempo? Então, eu queria te ouvir um pouquinho, porque, assim, acho que nada melhor do que ouvir quem está ali no dia a dia da escola para falar sobre isso. Então, queria muito te ouvir sobre isso, Helena. Então, Kelly, eu acho, né, que a gente já tem a resposta para tudo isso, né, porque a gente tem muito conhecimento acumulado na educação, e na educação brasileira, uma educação que tem Paulo Freire, né, uma educação que tem escola novistas, a gente tem muito conhecimento acumulado, a gente entende a importância de uma educação dialógica, uma educação que os alunos têm um papel mais ativo na construção do seu próprio conhecimento, uma educação que considere as práticas sociais contemporâneas, do nosso tempo, né? Uma educação que tem um maior equilíbrio de poder nas relações, né? Que o professor é uma pessoa que tem um conhecimento importante, mas o aluno também tem conhecimentos importantes, né? A gente não tem a gente sabe que o professor não é o detentor do conhecimento, né? Isso é uma visão lá iluminista, né? Uma visão mais ligada a uma prática de transmissão do conhecimento, né? Como se o professor fosse responsável por transmitir o que ele sabe para o aluno. A gente sabe que isso já é ultrapassado, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que a gente precisa de uma educação contextualizada, uma educação significativa para o estudante, que faça sentido para ele. A gente sabe que os desafios, eles precisam ser pertinentes, eles precisam ser atuais, eles precisam ser adequados para o desenvolvimento do estudante. Né? Não adianta eu ter um desafio lá longe, ou um desafio simples demais, não vai ser um desafio, né? Vai ser uma tarefa. Então, eu acho que a gente já sabe de tudo isso, só que a gente conseguiu avançar em alguns pontos, mas a gente não conseguiu avançar em vários outros pontos. Né? E não é simples, a solução não é simples, a solução não é mágica. Né? Eu acredito que a solução passa por um trabalho sério que precisa ser feito na educação. Né? Um trabalho a partir do conhecimento acumulado, e um trabalho a partir de formação de professor com reflexão por parte do professor, reflexão sobre a prática, condições de trabalho melhores, enfim. Então, eu acho que, nesse sentido, o digital, ele faz parte, né, dessa educação. Ele faz parte como um espaço, né, um fenômeno, recursos que fazem mediação das nossas relações hoje com o mundo. Então, ele precisa estar presente.
né? Mas eu não acredito que seja o digital que faz essa transformação, né? Eu não acho que... Eu acho que sim, ele precisa estar presente, porque ele faz parte do nosso cotidiano, a gente não faz mais nada quase, né? Enfim, ele precisa estar presente na escola, mas não é... Eu não acredito que seja o digital que faça essa mudança. Ele pode até impulsionar em alguns momentos, né? Impulsionar algumas mudanças, impulsionar um trabalho mais colaborativo, né, do aluno ter mais agência, porque a gente vê que os alunos eles têm um conhecimento do digital muito grande, às vezes maior, né, do o professor no sentido ali da técnica, mas o professor tem muito conhecimento, se a gente for pensar num contexto mais amplo de trabalho com o digital, né, um uso ético, um uso responsável, a construção da autonomia, né, por parte do estudante, então tudo isso é muito importante que o professor esteja preparado para ajudar, né, o estudante a construir todo esse conhecimento, né? Então, acho que o digital, ele tem que estar presente, né? Ele tem que estar presente principalmente nessas questões, né? Nessas questões que tocam na interação, na nossa interação um com o outro, na nossa interação com o mundo, porque o digital, ele amplifica as coisas, né? Então, o que está funcionando bem, fica muito bom. O que está funcionando mal, aí o negócio fica muito ruim. Então, isso é muito importante, pensar que só o acesso, né? Se a gente for pensar, por exemplo, vamos dar acesso para todo mundo na internet. Só o acesso, ele pode ser muito danoso para a educação. A gente não pode considerar que só o acesso à internet é algo bom. Não, a gente tem que ter um planejamento, a gente tem que ter uma intencionalidade pedagógica, a gente tem que ter formação, a gente tem que ter uma reflexão sobre essa prática, né? O professor ter espaços ali para ele compartilhar o que ele fez, o que deu certo, o que não deu certo, para que ele possa melhorar na próxima vez que ele vai trabalhar com aquele tema, ou usar aquele recurso, ou um outro colega conhecer o que o professor fez. Enfim, então, essas ações de formação, a gente precisa ter espaço para que elas aconteçam com maior intencionalidade. Só assim, eu acho, que a gente vai poder avançar na qualidade do uso, e não só dando um acesso ali, tendo acesso para os alunos usarem a internet de forma ali não intencional, com alguma intencionalidade, algum objetivo de aprendizagem, enfim. Então, acho que essa a sua pergunta, acho que me provocou isso. Helena, excelente, porque assim, e ela responde, assim, mostra para a gente, né, o cenário atual e também, assim, já dá alguns rumos, né, que é isso que você falou, porque a gente está numa discussão, inclusive hoje, sobre uso de celulares, né, a gente está em discussões importantíssimas sobre regulamentação, né, em diversos aspectos, né, exato, então, é importantíssimo quando você fala de intencionalidade pedagógica, excelente, assim, acho que isso, com certeza, vai provocar muitas reflexões aqui em quem, né, nos educadores que estiverem nos ouvindo, e aproveitando já o gancho disso, a gente vai falar daqui a pouco de formação de educadores, que é algo, né, que eu quero muito tratar com você, mas agora, assim, seguindo com essa nossa pergunta, até, né, dessa questão da tecnologia nas escolas, tem um ponto que eu já ouvi você falar e que eu considero, assim, também importante, que é entender o funcionamento da tecnologia digital, especialmente no que diz respeito à interação entre os humanos e as máquinas. Hoje, eu não tenho dúvida que esse é um tema crucial. E aí, o que eu queria, Helena, que você comentasse, assim, como que você enxerga a importância de trazer esse conhecimento para a educação básica hoje no Brasil, e de que forma as escolas podem planejar práticas pedagógicas mais intencionais, que é o que você acabou de falar aqui, que não apenas utilizem essa tecnologia, né, mas que também ajudem os alunos a compreender essas limitações e as potencialidades, porque hoje é uma questão aí essencial aí, né, para a formação desses alunos. Então, quero te ouvir aí em relação a isso.
Tá, ótima pergunta, Kelly, porque a gente tem a tendência, né, de olhar muito para o digital como uma ferramenta, né? Mas ela não é só uma ferramenta, né? Ela é um fenômeno, ela tem implicações sociais, ela tem implicações históricas, ela tem implicações de diversos âmbitos, né? Implicações nas relações que a gente estabelece, então, implicações na linguagem, enfim. Então, a gente não pode olhar para o digital só como uma ferramenta. Então, ele é também uma ferramenta, a gente precisa usar como uma ferramenta, mas ele não é só uma ferramenta. Então, se a gente olha para o digital dessa forma, a gente percebe como a abordagem, como trabalhar com o digital, ele precisa ter um olhar um pouco mais ampliado. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma proposta de uma busca simples, num navegador, tá? Num buscador. Então, eu vou lá, proponho uma atividade de busca, para que os alunos façam uma busca na internet, né? Os alunos precisam entender como é que funciona esse navegador. E antes de entenderem, será que a gente sabe quais são as hipóteses que eles têm sobre esse funcionamento? Então, a gente já perguntou para os nossos alunos, como que a internet funciona para vocês? Como que um buscador, onde que está armazenado tudo isso? Né? Está armazenado, ou ele vai buscar na hora? Como é que vocês acham que funciona isso? Onde então, fica a nuvem, né, Helena? O que é a nuvem? O que é nuvem, né? Então, assim, a gente muitas vezes dá por sabido coisas que não necessariamente são um conhecimento comum, né? Então, a gente precisa, primeiramente, pensar assim, quais são as hipóteses dos alunos? E isso a gente pode fazer com crianças pequenas, a gente pode perguntar quais são as hipóteses que elas têm quando eu busco uma informação no Google. Elas buscam, né? Elas fazem tudo. Então, o que acontece quando eu falo com uma Alexa, uma Siri? O que acontece? Né? Então, é importante ouvir deles quais são as hipóteses que eles têm, né? Para inclusive, partir dos conhecimentos que eles têm já construídos, né? Então, o que funciona? É uma pergunta. Por que aí a gente começa a entrar no funcionamento mesmo? Então, se a gente for pensar no buscador, por que tem coisas que aparecem no começo, depois? Quais são as informações que estão lá? Quais são os elementos? Quais são os filtros que eu tenho ali, que eu posso usar? Que tipo de busca? Como que essa busca na internet se compara com uma busca de um livro na biblioteca? Então, a gente ensina, né, os estudantes a buscarem um livro na biblioteca, então, ou numa livraria, como que a gente... Qual é a comparação que eu posso fazer nessas duas buscas, né? Aí, quando eu acho esse material na internet, será que esse material tem direito reservado? Ou é um material aberto, eu posso usar? Como que eu posso usar? Então, tem tantas questões que eu posso mobilizar ali a partir de uma simples busca, né? E isso tem que ser planejado, porque eu não vou poder fazer, tem coisas que eu não vou poder mobilizar com crianças muito pequenas, mas tem coisas que eu posso já mobilizar com crianças pequenas. E aí, outras sofisticadas, eu vou pensar com os alunos maiores, né, que já tem uma possibilidade de uma reflexão ali sobre determinados temas. Então, é esse tipo de ampliação, sabe? A gente olhar para uma coisa que aparentemente é simples, como uma busca na internet, e a gente pensar nessa ampliação, e pensar quanta coisa que é mobilizada ali a partir dessa simples ação, né? Então, acho que esse é um exemplo, né? Então, se eu fosse usar como uma simples ferramenta, eu ia lá, fazer uma busca, fez uma busca? No máximo olhar, faz para 2 palavras, uma palavra, faz um filtro, não sei o que dá. Mas não é só isso. A gente tem um monte de outras coisas que estão envolvidas. E eu falei só algumas aqui, tá? Não falei um monte de outras. Então, essa é a intenção, sabe? Eu acho que se a gente procurar ampliar os temas que estão ali ligados a essas ações que envolvem o digital, eu acho que aí a gente pode passar a ter uma relação um pouco mais
um pouco mais, não tão refém, sabe? Não ficando tão refém de todos os recursos. A gente pode entender melhor, a gente pode atuar de forma mais apropriada, de uma forma mais crítica, de uma forma a estabelecer uma relação mesmo de parceria ali com o digital, né? Que tem muita gente que fala, né, agora na inteligência artificial, como é importante que a gente estabeleça uma relação de parceria com as IAs, né? E que a gente não fique à mercê do que considerando que é um oráculo, que fala sempre a verdade, tal. Então, é um pouco isso, é como que a gente estabelece relações de parceria para que essas tecnologias possam nos apoiar, mas que a gente tenha uma possibilidade de atuação ali e de criticidade, né, nessa atuação. Então, enfim... Excelente, Helena, porque, assim, você tocou num ponto que, em toda a sua fala, eu vi ali, você começa a perceber o quanto essas práticas acabam formando esse aluno para ter um pensamento crítico, né? Porque a realidade é que a gente, por muito tempo, deslumbrado por essas tecnologias digitais, a gente virou refém. Exatamente. Não é? Ninguém falou. E assim, estou me incluindo em todo mundo, né? E agora, gente, uma parcela, claro, né? Não dá para generalizar, mas a gente está voltando atrás, está falando, não, agora eu preciso entender como funciona. E mais que isso, é o que você está falando, a importância de entender isso, né? Para que tudo se torne, para que essa relação seja mais transparente. Então, isso é fundamental. E pegar o gancho dessa sua fala, para tocar num ponto que é muito caro para mim, Helena, e que toda escola que eu vou, todo evento que eu vou, eu falo disso, porque me toca muito. Educador nasceu sabendo, o professor precisa de formação. Eu estou falando como educadora, mas eu quero te ouvir, Helena. Por quê? Porque, em alguns aspectos, quando eu vou às escolas, no direito a gente tem visto muito isso, que nem sempre a formação de educadores está sendo, de certa forma, priorizada. Então, nesse momento em que a gente está com as tecnologias digitais aí, chegando às escolas, chegando não, né? Já está nas escolas, mas assim, cada vez avançando mais, né? Com tanta coisa acontecendo, eu quero muito te ouvir, Helena, qual que é a importância aí da formação de educadores para esse uso crítico e ético do digital nas escolas, pensando, claro, que na formação do aluno, mas pensando no próprio professor, nele como usuário, nele como profissional da educação. Então, eu queria muito te ouvir, porque esse é um tema caro, que eu gosto muito de falar, especialmente nas escolas. Eu acho que, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando no seguinte, em como a gente encara o não estar pronto, a não completude, né? O erro. Como que a gente encara isso? Se a gente olhar, por exemplo, para um professor lá que era o detentor do conhecimento, ele tinha que saber tudo, né? Porque na hora que o aluno perguntasse, ele tinha que saber. É muito chato ele não saber de alguma coisa, né? Sim. Mas a gente já sabe que não é assim, que a gente não sabe tudo, né? Que a gente, cada vez que a gente estuda mais, a gente sabe que a gente não sabe de nada, né? Então, e não vai saber. E não vai saber, exatamente. Então, eu acho que, assim, qual que é a nossa relação com essa incompletude, sabe? Qual é a nossa relação com o não saber, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala de formação de educadores, a gente passa muito por aí, a gente passa por uma necessidade, né, de procurar conhecer, de procurar saber, de sempre procurar se informar, né, de procurar melhorar, porque a gente não vai estar pronto, a gente não está pronto, né? A gente vai sabendo coisas, a gente vai estudando, vai entendendo, mas aí chega uma IA, a gente não sabe mais de nada, aí chega uma outra coisa, a gente não sabe, enfim. Então, eu acho que a gente passar por essa reflexão, né, sobre qual que é a nossa, como que a gente lida com isso, né? Eu acho que essa reflexão é muito importante para a gente pensar que
é muito importante que a gente esteja aberto, né, para que a gente possa entender, estudar e experimentar, explorar, né? Por isso que, por exemplo, uma formação de professores, ela que articula a teoria e prática, né? Que é uma formação que eu acredito, então, que traz lá a teoria e promove a possibilidade de eu explorar práticas, né? Práticas pedagógicas e aprimorar essas práticas a partir de referenciais teóricos, aportes teóricos, né? Então, uma formação de professores que articula a teoria prática e promove a possibilidade de uma reflexão sobre. Então, por exemplo, eu vou lá, eu faço uma aula com. Eu proponho ali uma série de atividades, eu tenho uma aula com meus estudantes. Já, quando eu termino essa aula, eu já saquei ali coisas que funcionaram e coisas que não funcionaram, né? Então, o que eu faço com as que não funcionaram e com as que funcionaram? Existe espaço na escola para que eu possa dialogar com os meus colegas? Ou existe espaço na escola que eu já acompanhei, por exemplo, várias escolas que têm um programa de, não um programa, é uma prática de observação de aula, com pautas, não para vigilância. É muito importante falar isso. Não é uma observação de aula para vigilância, é uma observação de aula para acompanhamento, para apoio, para melhoria do trabalho pedagógico. Né? Então, assim, quando a gente tem um espaço que acolhe essa possibilidade de formação, né? Essa exposição do professor, porque é uma exposição, eu errei, né? Eu fui lá, fiz uma prática, puxa, tem um monte de coisa que não deu errado, não foi, olha, mas eu pensei nisso e tal. Então, quando eu tenho um ambiente que permite essa possibilidade, dá essa possibilidade para o professor, né? Dele refletir sobre, aprimorar, tal, isso é algo que já, assim, já abre uma possibilidade ali de mudança, né, e de aprimoramento. E eu acho que o digital, ele vem também muito como um trem, né, que vem atropelando tudo isso, porque é isso, a gente precisa entender, a gente precisa dialogar, a gente precisa experimentar, a gente não sabe, aí a gente pede ajuda dos alunos, aí eles vêm, fazem umas coisas, a gente faz outras. A gente precisa desse espaço para experimentação, por mais que a gente saiba, né, um educador, quando está na sala de aula, ele já tem um monte de saberes, ele sabe de um monte de coisas, e é muito importante, lógico, é fundamental. Agora, tem um monte de coisa que ele não vai saber, tem um monte de coisa que ele vai aprender, que ele vai explorar, tal. Então, eu acho que se a gente tiver esse espaço, né, na escola, para essa possibilidade de trocas, de articulação, de reflexão, enfim, aí eu acho que a formação pode funcionar, sabe? Se a formação é algo assim pro forma, vou lá, faço um cursinho, não tem espaço para dialogar, sabe? É uma coisa meio de vigilância, fez, não fez, tem aquela coisa, né, do uso de plataformas para ver os dados, se o professor fez, não fez. Aí é um horror, o negócio vira uma vigilância, vira uma coisa assim, que não faz sentido para ninguém. Então, eu acho que a gente tem que ter espaços abertos, né, para uma formação que faça sentido e para melhoria, para aprimoramento. Todo mundo quer melhorar, né? Mas a gente precisa ter também espaços e tem que ter condições que permitam isso, né? Que viabilizem isso. Então, enfim, nada disso é fácil, tá? Não, exato. Estava pensando aqui, né, Helena, porque você trouxe um ponto que eu nem imaginava que se fosse responder, mas, assim, é tão importante porque é uma formação sendo construída por quem está participando dela. Olha que lindo isso. Mas a realidade hoje do educador, né, e olhando para o Brasil inteiro, né, que são realidades muito diferentes, também não é fácil, né, pensar nisso diante de situações tão, né, diferentes, digamos assim, nem vou dar outro nome aqui, né, mas que a gente vê nas escolas. Exatamente. Mas é tão importante isso que você traz para pensar não só na importância da formação, mas na importância de uma formação que faça sentido. E no quanto o acolhimento do educador é importante, o quanto a participação dele ali é fundamental, né? Que legal, assim, adorei, porque realmente, né, uma reflexão muito, muito importante para quem vai nos assistir. E aí agora a gente falou, né,
de alunos, falamos um pouquinho de educadores, mas eu queria entrar num tema aqui relevantíssimo, importantíssimo, mas que não é dos mais fáceis hoje, que é a questão da relação entre escola e famílias. Sim. É porque mudou muito, eu lembro muito da minha época, né? Sim. A relação dos meus pais com a escola e tudo mais, e está diferente, mas assim, também não quero entrar em críticas nem nada disso. Sim. O que eu queria que a gente conversasse aqui, Helena, é assim, diante da sua experiência mesmo, de que forma você acredita que as escolas elas podem engajar mais esses pais para contribuir nessa formação de crianças e adolescentes para esse uso consciente e ético das tecnologias digitais, olhando, inclusive, para as dificuldades dos pais de hoje. A gente está numa era em que somos, né, a geração de pais que tem filhos nessa era digital e que está usando as tecnologias digitais. Exatamente. Então, também fomos ali, né, encantados por tudo isso. Agora muitos estão revendo, né, o que deram para os filhos, o que tiram, o que põe, quanto tempo, né, e o uso que está fazendo. Mas, muitas vezes, eu vejo, né, eu acompanho as escolas, chegando problemáticas das escolas. Então, assim, queria que você, com essa sua prática, com essa sua experiência, falasse relação e o quanto essa união, que é tão importante, ela pode se fortalecer e de que forma, né, a gente poderia contribuir aí para esse fortalecimento. Então, é muito, assim, eu acho que principalmente com relação ao digital, é muito importante que as famílias estejam envolvidas, né? Porque nessa educação digital dos estudantes, vamos chamar assim, porque não adianta só a escola ou eu ter, enfim, outros espaços que promovam o uso ético responsável quando na família a família não age dessa forma também, né? Então é muito importante e assim na minha prática a gente tem feito muito isso, tentar trazer a família, né? Tentar trazer a família para a escola e promover abrir espaços na escola para que também as famílias conversem, né? Acho que uma das coisas que a gente observa as famílias, elas muitas vezes, né, e nessa nossa organização hoje, né, de não viver em comunidade, muitas vezes, a gente vive muito sozinho, né, e a gente fica muito refém do que os nossos filhos falam para a gente. Então, eles chegam e falam, todo mundo tem celular, só eu que não tenho. Todo mundo tem internet, só eu que não tenho. E a gente fica meio refém ali. Então, eu tô rindo, Helena, porque é bom lembrar que filhos mentem, né? Exatamente. E às vezes não é uma mentira total, é uma visão parcial dele, né? É uma visão. Meus amigos, ninguém, todo mundo tem, mas é todo mundo, para ele é todo mundo, aqueles 3 ou 4 amigos, né? Exato. É verdade, é isso. Então, assim, aí os pais, eles precisam se fortalecer uns com os outros, né? Eles precisam, então, esses espaços, o que eu vejo aqui, nesses espaços que a gente pode abrir para as famílias, pode ser assim, pode ser um evento que a escola organiza, né? E que aí tem rodas de conversa, podem ser, sei lá, espaços de café da manhã, a gente já fez vários cafés da manhã lá na escola, com temas voltados para o digital, convidando as famílias para elas virem e conversarem. Então, e são espaços para a gente pensar sobre esses desafios de lidar com o digital, com as crianças e jovens. Então, de alguma forma, as famílias se fortalecem, elas se fortalecem para impor limites, para entender que não dá para uma criança pequena ter celular e ter internet. Não dá, a gente não pode dar isso. A gente já está certo de que as crianças não podem ter celular e internet tão cedo. A gente precisa ter aí, combinar idades mínimas que não estão regulamentadas hoje, mas a gente precisa, como, né, a gente acabou de ler aí o Geração Ansiosa e conversamos sobre ele. Então, esse é um livro, por exemplo, que é um livro que traz uma preocupação e traz muitas pesquisas sobre o tema, sobre o que ele chama, o Jonathan Haidt, de a grande reconfiguração da infância por conta dessa mediação de telas.
Então, esse tipo de coisa é muito importante que as famílias, elas conversem, porque aí elas se fortalecem, e aí vai ser mais difícil, desculpa, vai ser mais fácil para elas colocarem os limites que elas têm que colocar em casa. Exato. Porque essas tecnologias, elas são muito sedutoras, é muito bom, é muito difícil você sair delas, então, a gente precisa conseguir colocar limites, e é muito difícil, eu sozinha, como mãe, ir lá e colocar limite na minha filha, enquanto a sala inteira já tem celular, já tem internet, já tem tudo, né? Ela realmente vai ficar de fora, porque ela ali é uma das únicas. Então, é muito difícil. Então, isso é uma ação que precisa ser coletiva, que é uma coisa que o Jonathan Haidt traz também. Então, acho que, assim, essa possibilidade da escola abrir espaço para também as famílias conversarem, para a escola, eventualmente, oferecer espaços para trazer, né, trazer eventualmente uma mãe que conheça, que trabalhe com isso, um pai que conhece, trabalha com isso, alguém que eles conhecem, que faz parte ali da comunidade escolar, que possa falar sobre o tema e que eles possam conversar sobre... Tudo isso vai ajudando as famílias a se apropriarem, a se apoderarem mais desse tema, e poderem lidar, mais uma vez, de uma forma ali menos de uma relação de poder, de subserviência, sabe? E de você ter uma relação mais crítica e mais igual ali, com esses recursos todos, né? E não ficar tão refém, como a gente já falou, diante dessas tecnologias todas, porque nossos filhos, eles vão, por exemplo, já várias famílias já vieram, mas não adianta eu vou colocar filtro, vou colocar controle parental, vou colocar todas as seguranças possíveis para eles. A gente sabe que, assim, isso pode até ter controle parental para ajudar o seu, né, na autorregulação do seu filho e tal. Lógico, eles podem ser muito úteis mesmo, porque nem sempre você vai estar do lado, é difícil mesmo fazer essa mediação. Só que só isso não é suficiente. Não é suficiente, a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que entender, a gente vai ter que acompanhar, né? Então, essa mediação por parte das famílias é um desafio gigantesco. Eu tenho 3 filhas, eu tenho uma luta também aqui em casa por conta disso. Então, assim, não é um tema fácil, e é um tema que, hoje, por conta da falta da ausência de regulação, a gente sofre muito indivíduos, né? Então, eu acredito realmente que a gente precisa de ações coletivas e ações voltadas à regulação dessas plataformas, das redes sociais, porque a gente sozinho, é muito difícil a gente fazer sozinho esse movimento. Então, a gente precisa realmente se organizar de alguma forma, coletivamente, na nossa escola, no nosso bairro, de algumas formas a pensar nesses limites e também no nível maior, né, no nível da regulação das plataformas, tal, que é algo que a gente tem acompanhado bastante de perto e eu acho que está avançando. Eu acho que está avançando, acho que a gente tem movimentos muito importantes no Brasil, né? Mas ainda não. Mas ainda a gente tem aí uma legislação que ainda tem muitas brechas, né? Kelly, eu acho que aí, nesse caso, aí você é melhor que eu. Mas, enfim, eu acho que é isso. Acho que é muito importante a gente ter, para as famílias, se possível, a gente conseguir ter espaços para diálogo, para trocas, para que as famílias se sintam mais apropriadas mesmo, sabe? Porque a gente fica muitas vezes ali como um refém e os mais jovens, as crianças e os adolescentes, eles realmente, tecnicamente, eles sabem muito, eles Exato. Né, circulam, e a gente fica mesmo à mercê ali, fica meio, né, assim, sem saber o que fazer. Então, a gente precisa também, a gente se apropriar disso tudo para a gente poder atuar como a gente tem que atuar, como adultos, né? Exato, Helena, excelente, porque eu vou muito às escolas para promover essas conversas, né? Tanto roda de conversas como palestra em si, né? Na palestra eu falo e depois vem espaço para perguntas, mas as escolas têm pedido muito essas rodas de conversa. E claro que, assim, deixando bem aberto aqui, que não precisa ter a Kelly, não precisa ter um palestrante lá, a escola pode promover sem custo,
né? Não precisa sempre ter alguém de fora. E o que eu percebo, Helena? Assim, foi muito o que você falou, que muitas vezes você tendo as famílias, lá, mães e pais conversando, por si só, essa conversa entre eles já fortalece, já Exatamente. enriquece a relação. Nem Exatamente. sempre você precisa ter um palestrante, você precisa ter aquela pessoa tão especializada. O simples encontrar naquele espaço já promove aquela discussão e já faz com que dali eles se saiam fortalecidos, né? Exatamente. Eles conversem, eles troquem ideias, e às vezes a dúvida de um é a solução para o outro, e isso acontece muito, e eu vejo, a gente sai dali tão fortalecido, Exatamente. acolhido e tão amparado, porque é mais ou menos assim, você entra e fala, meu Deus, estou com esse desafio hoje de ser mãe e pai na era digital, e você sai e fala assim, não estou sozinho, Não que estou sozinho. Só essa juntos somos sensação já é fortes. maravilhoso. Né? Exato, é isso. Então, assim, é excelente isso que você falou, por quê? Porque estimula as escolas a abrirem esses espaços, e claro, que a gente sabe, né, que abrir isso são demandas. É isso que você falou, pode ser feito de uma forma simples, né? É uma conversa, e tem várias formas de se fazer, enquanto isso ajuda, inclusive, a própria escola a Exatamente. lidar com esses pais, a fortalecer a relação com os alunos, né? Então, olha que rico aqui, né? Essa nossa conversa para as escolas que vão nos assistir, o quanto trazer essa família é importante hoje, né? Super, super. É assim, relevante demais. E por falar importante, agora a gente vai entrar num tema que é o tema do momento, Helena, que eu vejo você muito falando ali nas suas formações, nos eventos, né, que a gente participa, que é a inteligência artificial. Sim. Então, estamos nesse momento de desafio, especialmente no ambiente escolar. A gente ouve muito falar de IA generativa, e aí eu queria saber um pouquinho da sua opinião, né, de como os educadores podem garantir que a IA, inteligência artificial, seja essa ferramenta positiva, tanto para o aprendizado dos alunos, quanto para apoiar o seu próprio trabalho. Porque a gente está falando que, né, educadores também usam, e os alunos já estão usando, né? Então, estamos Sim. falando de ambos, usando, tá? Foi inserido aí em nossas vidas, e o que você pode falar para a gente sobre isso, Helena? Então, acho que é importante, antes de entrar efetivamente nesse tema, pensar que a IA generativa, né, é um fenômeno, né, um recurso, uma tecnologia muito recente, né, a gente, e ela, na verdade, ela foi disponibilizada, né, para todo mundo, né, para todo mundo ter acesso à internet, ainda de uma forma muito experimental, né, não se tinha um volume de testes suficiente para se liberar o acesso, né, para a população. E que a gente, de alguma forma, a gente está testando esses recursos. Então, acho que é muito importante colocar isso, sabe? Porque a gente tem, por exemplo, empresas hoje que a OpenAI, né, que lançou o ChatGPT, eles não tinham testes suficientes para lançar essa tecnologia. E, no entanto, eles colocaram à disposição e eles continuaram testando, né? Então, hoje, os testes, desde o início de 2023, que a gente faz uso, né, dessa tecnologia, a gente também está testando, né, essa tecnologia. A Google, por exemplo, demorou um pouco mais, justamente para lançar o Gemini, justamente por causa disso, porque não tinha testes suficientes, né? Sim. E a gente tem um cenário hoje, inclusive, que esses dias eu fiquei sabendo disso, que a Google era uma empresa carbono zero há muitos anos, né? E por conta da IA, do Gemini, o Google deixou de ser carbono zero. Então, é uma empresa que agora ela está gastando muito mais energia e liberando muito mais carbono do que ela é capaz de repor, né? Então, a gente tem
um volume enorme de implicações, né? Quando a gente pensa em IA generativa, né? E os resultados, né, dessas explorações pela IA generativa, eles são muito imprevisíveis ainda, né? E, no entanto, a gente tem que lidar com isso porque está acessível, né? Está acessível, as crianças estão usando, as pessoas estão usando, e não só quando eu uso o ChatGPT, quando eu uso um monte de outros recursos que já estão disponíveis a partir do ChatGPT. Então, quer dizer, a gente tem que lidar com isso, inevitavelmente, considerando todo esse cenário aí, que é um cenário bem complicado. Então, a gente tem já uma série de documentos que podem ajudar a gente, inclusive com práticas, sugestões de práticas, tá? Então, a gente tem, por exemplo, um guia da IA generativa na educação e pesquisa da Unesco, que foi um guia aí, marco, que trouxe para a gente uma série de premissas de trabalho com a IA, né, que foi lançado no ano passado, em 2023, e é um guia muito importante para os educadores, né, muito importante para que a gente pense aí nas premissas de trabalho com a IA e pense em formas, né, de abordar esse tema na escola, né? Então, eu vou destacar aqui 8 medidas, 8 pontos que o guia propõe para o planejamento de políticas para o trabalho com a IA e a IA generativa na escola, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa na IA generativa, a gente tem que ter alguns combinados dentro da escola, né, para trabalhar com a IA. Por quê? Porque não é qualquer tarefa que o aluno vai poder ir lá e usar um ChatGPT para realizar. Mas vai ter tarefas que o aluno pode usar o ChatGPT, inclusive para ele conhecer, entender como ele está funcionando, né? Então, a gente precisa ter combinados, a gente precisa ter uma série de combinados aí. Mas o aluno não sabe disso, né, Helena? Ele vai querer usar sempre. Exatamente, mas o aluno tem que participar dessa construção de combinados e entender o porquê desses combinados, né? Então, nesse sentido, esse guia, ele destaca algumas premissas, vamos chamar assim, para esses combinados, para essa definição de políticas. Então, por exemplo, ele traz que a IA, ela tem que promover a inclusão, a equidade, a diversidade linguística e cultural, né? Que a IA tem que promover e que tem que proteger a agência humana. Então, o ser humano tem que ter essa possibilidade de uma ação crítica junto à IA, né? A gente tem que monitorar e validar esses sistemas de IA generativa para a educação. Então, hoje a gente tem, por exemplo, vamos dizer, a gente tem o Gama. O Gama é uma IA que você pode construir apresentações, né, você pode botar em PowerPoint e tal, tudo. A gente tem que acompanhar, entender como que ele está ali, né? Esses dias eu gerei uma apresentação com o Gama, na primeira vez que eu tinha gerado, ele trouxe umas coisas muito bacanas, a segunda que eu gerei, péssimo. Ele trouxe um monte de coisa que não era verdade, umas coisas, assim, que autor, um título de livro com outro autor, coisas, assim, meio alucinadas mesmo. A gente tem que acompanhar esses recursos, entender ali minimamente, né? A gente não vai, lógico, conseguir acessar todos os recursos, mas minimamente, algumas coisas a gente vai ter que acompanhar, né? E de alguma forma validar como que ele pode ser usado, né? A gente tem que pensar em desenvolver competências em IA. Então, tem alguns documentos da Unesco que eles falam sobre competências IA para estudantes e professores, né? Então, incluem habilidades relacionadas a essa interação com a IA generativa, tanto para professor como para estudante. A IA, ela tem que promover opiniões diversas e expressão plural de ideias, né? A gente não pode achar que a IA o que vai vir ali é o correto, né? Existe uma diversidade de ideias e ela precisa ser contemplada. A gente precisa testar modelos de aplicação, a gente precisa analisar as implicações de médio e longo prazo também nas questões cognitivas junto aos estudantes. Então,
se eu ficar usando a IA para fazer determinadas tarefas, será que eu preciso pensar? O que eu preciso pensar para interagir com a IA? Será que é esse tipo de pensamento que eu estou propondo para o meu estudante, para o meu aluno ali, que ele pode usar? Tem tarefas que talvez ele seja interessante ele usar e ele trabalhar ali como parceria, né, na parceria com a IA. Tem tarefas que ele precisa se debruçar mesmo ali com lápis e papel e pensar sobre determinados ali aspectos de uma produção ou comparar um texto com o outro. Enfim, qual que é o objetivo, né, pedagógico? E porque tem coisas que eu vou propor e que eventualmente a IA pode entrar ali num uso interessante para que ele, inclusive, vá entendendo melhor esse funcionamento, né? Então, eu acho que acho que hoje, o que a gente tem já de documentos, né, que são documentos que ajudam a gente a pensar essas premissas de trabalho, e ajuda a gente a pensar como que a gente pode estabelecer combinados com os nossos alunos. Então, olha, aqui vocês podem usar, que é super bacana, vamos usar assim e tal. Aqui não vamos usar. Mas por quê? Olha, veja bem, então, por que vocês acham que a gente não vai usar? E aí a gente construir essa possibilidade juntos, sabe? Para eles entenderem. Eles estão ali para aprender e não necessariamente a IA vai ajudar em determinados momentos. Em outros momentos vai ajudar e pode ajudar muito. Então, acho que esses documentos da Unesco, que são os mais recentes, tanto que esses das competências IA para alunos e professores, eles ajudam muito a gente a pensar em todas essas implicações. E os documentos que falam das competências IA para professores e alunos, eles trazem sugestões de abordagem na sala de aula. Então, eles dão sugestão de atividades. Então, é muito legal. Eles têm, por exemplo, eu lembro agora de cabeça uma atividade que eu vi que era detetive de vieses, de tendências. Então, numa interação com a IA, os alunos tentarem investigar se existe algum viés ali na comunicação, se existe alguma tendência ali, um olhar tendencioso, um olhar preconceituoso, um olhar, enfim. Então, esse detetive de vieses é uma atividade que pode ser feita, por exemplo, numa interação ali com a IA a partir de um tema específico, né? Então, ele vai falando lá sobre sugestões de atividades que podem ser feitas, né? Que podem ser feitas através de discussão, de construção de conteúdo digital, de interação efetiva com o recurso, né? Então, tem um monte de atividades ali que eu acho que vão dando a possibilidade da gente construir essa relação, sabe? Uma relação mais bacana com os recursos da IA. Então, super recomendo, assim, esses documentos, sabe? Esses últimos 2 documentos que eu falei não estão em português ainda, mas em breve vão estar, e dá para jogar lá no tradutor também, ele traduz tudo de uma vez, então, para poder ter acesso ao documento em português, então, vale super a pena, eu acho. A gente pode ver aqui, quando a gente disponibilizar ele na gravação, a gente pode trazer esses documentos, porque foi ótimo você ter trazido, né, ter comentado deles aqui, porque são fundamentais, estão disponíveis, e a gente pode colocar aqui embaixo desse nosso podcast, ótimo. E aí, né, todos que quiserem aí se valer desses documentos, vai ser ótimo, e mostra muito, né, do que você está falando sobre, quando a gente fala de inteligência artificial, né, os desafios de hoje, né? E o quanto a gente pode construir essa parceria, quanto IA pode ser útil, ou, né, até por um outro lado, quanto a gente tem que pensar nisso antes de implementar, né, dentro da escola, de certa forma, entrando como algo formal, né, ali dentro do ambiente escolar. Então, sua fala aqui remete a muitas reflexões dentro da escola, antes da gente sair adotando tudo bem, que a gente já sabe que os alunos estão usando, mas quando a gente leva isso para dentro da escola, né, a importância disso é tão grande, tanto, né, para você refletir o que você está levando, mas também o que você vai provocar, né, nos alunos quando você os permite saber como funciona,
Sim. O que tem de positivo, o que não tem. E é o que você falou, quando usar, quando não usar. Por que que a gente não vai usar para isso? E a gente já tem muitos debates sobre isso, né? Ai, matemática, o que que aconteceu? E várias coisas nesse sentido, né? Então, assim, essencial isso que você falou, e a gente vai disponibilizar aqui o guia. E agora, Helena, a gente está caminhando para o final. Poderia ficar com você aqui mais 1 hora. Eu acho que a gente vai ter que marcar outra, porque assim, tem muito tema que a gente podia falar. Sim. Mas para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Helena, práticas que você possa aqui compartilhar com os educadores que vão nos assistir, que você tem ali na Escola da Vila, que contribuem para promover esse ambiente digital mais consciente e seguro, esse pensamento crítico que você falou tanto aqui, tanto em relação a alunos quanto em relação a professores, porque aqui a gente tem um cuidado muito grande com os professores, a gente sabe da importância do cuidado, do apoio que eles precisam, mas eu queria muito que você deixasse os seus contatos para as escolas que vão nos assistir, se elas quiserem conversar com você, te contratar para consultoria, para palestras, para, né, ajudar na formatação ali de cursos, ou para que você venha participar de cursos com elas. Então, queria que a gente fizesse esse encerramento, você falando um pouco também assim do seu trabalho e como que as escolas podem entrar em contato com você. Tá certo. Bom, eu vou, então, contar bem brevemente uma atividade que, em 2023, eu estava trabalhando com uma professora de língua inglesa no ensino médio, e a professora Maria Clara, e ela estava lendo um livro, os alunos estavam lendo um livro, eles estavam dialogando sobre um livro, que era um livro sobre a colonização da Nigéria. É um livro chamado Things Fall Apart, que era uma leitura em língua inglesa, e os alunos estavam preparando, como parte de uma atividade que ela propunha, era uma produção textual em língua inglesa, que eles olhavam para aquele livro e eles relacionavam com alguns conceitos, outros conceitos ali que eles estavam estudando. Tá? Então, a ideia é que eles olhassem para o livro e escrevessem um texto, era um ensaio, e comparassem ali, dialogassem com esses conceitos de outros autores, né? Tá. E quando ela recebeu essa tarefa, isso era lá em 2023, ela percebeu que tinham vários alunos que usaram o ChatGPT para fazer a tarefa. O ano passado, hein? Ó, estamos falando. Apesar dela ter falado que não era para usar, né? Tá. Aí ela viu, percebeu, e ela falou, bom, tem que fazer alguma coisa com isso, né? Então, ela propôs o seguinte, ela fez uma atividade que ela colocou 3 textos para os alunos, uma atividade para os alunos fazerem. Tá. Um texto que era sobre esse tema mesmo, um texto escrito por um aluno de ensino médio. Tá. Um outro texto escrito por um aluno de ensino médio e revisado pela inteligência artificial. Tá. E um outro texto todo escrito pela IA. E aí, ela pediu que eles fizessem essa atividade de tentar entender qual era qual. Então, era como se fosse um questionário que eles marcavam lá. Esse texto eu acho que é do aluno, esse texto eu acho que é da IA, e esse texto eu acho que é o revisado. E aí, depois de fazer essa reflexão, eles tinham que falar por que eles escolheram cada um deles. Quais que eram as hipóteses que eles levantavam, né? Então, porque, olha, esse texto aqui tem coisas que a gente viu na nossa sala de aula, então a IA não sabe. Então, é muito específico ali do nosso contexto. Esse texto aqui não tem erro nenhum gramatical, está tudo perfeito, não deve ser da IA. E aí eles iam levantando algumas hipóteses. E aí, o que aconteceu? Né? Com essas hipóteses dos alunos, eles, depois dessa atividade, eles fizeram uma conversa, um debate, para entender ali quais que eram as potencialidades ali de uso da IA, o que a IA fazia bem, o que a IA não fazia bem,
E para que, então, eles poderiam usar? Então, eles chegavam a várias conclusões, chegaram a várias conclusões muito legais. Uma delas era, olha, dependendo do texto que eu estou fazendo, a IA realmente não sabe o contexto ali que eu estou, né, da nossa sala de aula, as discussões que a gente já teve. Então, para que a IA faça um texto bom, eu teria que contar tudo isso para ela. Aí dá muito mais trabalho, porque eu vou ter que escrever tudo isso. Meu prompt vai ter que ser enorme. Então, aí talvez seja melhor eu escrever mesmo. Sim. Sabe? Mas, ao mesmo tempo, quando o texto é revisado pela IA, ela dá conta de corrigir algumas coisas, mas não dá conta de... o texto fica mais pobre, porque eu uso, às vezes, uma linguagem que é uma linguagem um pouco, que traz uma ironia, que traz um aspecto de linguagem que a IA vai lá e dá uma formatada, e deixa de um jeito um pouco mais pasteurizado, sabe? Sim. Então, assim, eles foram trazendo reflexões super importantes, super legais, sabe? Para justamente perceber, olha, nisso realmente a IA ajuda bem, mas nisso não é legal, sabe? Então, e aí essa prática, o que aconteceu? Quando a Maria Clara fez essa prática, eu estava acompanhando, assim, as aulas, tal, e aí a gente falou, bom, vamos... primeiro ela pensou, vou compartilhar num painel de práticas, né, porque a gente tem essa prática de formação, que uma vez lá por ano a gente abre para os professores que quiserem compartilharem práticas. E aí a gente faz encontros online, e aí os professores podem assistir práticas dos outros, né? Mas aí, isso é só na Escola da Vila, não? Não, isso em todo o Grupo Baema. Eu trabalho com um grupo de escolas, são 10 escolas, e aí todas as escolas participam, e essas escolas, os professores das escolas podem compartilhar, a gente faz uma série de encontros, eles compartilham as práticas e a gente pode conversar sobre essa prática. Então, ela falou, vou participar, compartilhar no painel. Eu falei, ótimo, tal. Aí, quando acabou, eu falei, Maria Clara, vamos escrever um artigo para publicar essa prática. Vamos. Aí a gente escreveu um artigo. Mandamos, deve estar saindo daqui a pouco. Aí a gente soube de um evento. Aí eu falei, Maria Clara, vamos mandar para esse evento? Mandamos. Aí mandamos, foi aprovado e a gente foi apresentar essa prática no evento. Então, foi uma prática que, assim, eu contando aqui, é uma atividade relativamente simples, né? Mas, no entanto, ela foi feita de uma forma tão, assim, para atender uma necessidade que ela tinha lá, para responder rapidamente para os estudantes ali a complexidade de uso de uma inteligência artificial, né, de uma forma não ética, porque estava combinado ali que eles não usassem aquela tarefa, mas eles usavam, né? Então, também passa por um olhar, né, de uma ética no uso, né, desses recursos, nas limitações e potencialidades do uso, enfim, por uma série de coisas tão bacanas, sabe? Então, por isso, eu acho que essa atividade foi uma atividade muito de sucesso, assim, porque isso foi resolver um problema, né, que ela teve lá, e, no entanto, ela conseguiu resolver de uma forma muito, muito bacana, e muito no sentido de subsidiar, né, o uso da IA para outras várias produções, né, dos estudantes. Então, eu acho que essa é uma atividade boa. Agora, mais uma vez, tem muita proposta de atividade nesses documentos, e são atividades muito interessantes, eu acho que podem dar ideias para a gente. A gente também pode usar a própria IA para dar ideias para a gente. Exato, Né? A gente fazendo um prompt legal, né? Colocando lá o contexto, colocando qual que é o destinatário, colocando todos os elementos ali de uma pergunta bem feita, a gente pode colocar na IA, e a IA pode ajudar a gente também a ter ideias, né? De como trabalhar com esse fenômeno. A gente não olhar só, né? Mais uma vez, só para o uso de um recurso, mas olhar para o fenômeno da IA, né? E de todas essas implicações. E, nesse sentido, a gente precisa ter material que subsidie, né? E aí, os guias que eu falei, esses documentos, eu acho que eles trazem muita ajuda para ampliar
esse olhar, para a gente pensar nesses desafios, nos desafios de uso da IA, das interações, das relações, enfim. E nesse sentido, a gente precisa realmente ter acesso a esse material para a gente poder estar melhor preparado, sabe? Porque é um tema muito novo, a gente não tem uma literatura, um conjunto de conhecimento já construído sobre a IA, isso tudo é muito novo. Então, a gente precisa mesmo se apoiar nesses materiais para que a gente possa fazer um trabalho melhor e para que a gente possa viabilizar esse uso também, um uso mais crítico pelos alunos, né? Que incrível, Helena, adorei, e assim, super sensível, né, isso, assim, no sentido de, ela foi super, né, ao invés de punir o aluno, o que ela provocou de reflexão, né, isso é sensacional, incrível, com o IA, num tema extremamente relevante, nossa, fiquei surpresa, aprendi muito com você aqui, já entrei assim, né, sabendo que o papo ia ser maravilhoso. E, Helena, não vamos passar aqui. Fala para a gente como que as escolas podem te encontrar. A Helena, assim, é ótima, ajuda a gente aqui no Educando Direito, mas tenho certeza que muitas escolas aqui vão ficar, né, interessadas aí, né, por tudo que você faz, né? Eu estou no LinkedIn, então no LinkedIn o meu nome é Helena A. Mendonca, Helena, o Mendonça sem ser cedilha, então por lá também dá para encontrar. Eu posso deixar meu e-mail também, helena.mendonca@gmail.com. Acho que por esses 2 canais já está super, e lá pelo LinkedIn também eu tenho os outros contatos, tudo, então aí eu fico em contato e fico à disposição, gente, porque eu acho que mais uma vez, é um tema, assim, o tema do digital agora, ele está tomando esse tamanho, né, muito por conta dos últimos acontecimentos, mas ele é muito urgente, ele é muito novo, é um tema que a gente precisa mesmo se debruçar na medida do possível para estudar, para entender melhor, para que a gente possa realmente, assim, avançar como sociedade, sabe? Eu acho que se a gente conseguir, assim, lidar melhor com esses desafios, a gente avança. Nesse ponto, eu sou otimista, assim, em avançar, assim, nesse sentido. Então, eu desejo bom trabalho para todos, assim, e bons desafios superáveis e bons. Exato. Nossa, que papo incrível, Helena. Depois disponibiliza para a gente esse artigo que a gente divulga aqui também. Sim. Fiquei curiosa agora para ler, tenho certeza que quem vai nos assistir aqui também. Quero te agradecer imensamente por tantas, né, por você ter compartilhado tantas práticas, tantos ensinamentos, e é sempre assim, gente, toda vez que encontro a Helena, aprendendo, debatendo, compartilhando. Então, assim, quero te agradecer demais, agregou muito valor aqui para o Educando Direito, e que bom que a gente pode contar com você, porque realmente, assim, profissionais como você na área da educação faz, né, com que isso se torne algo mais leve, né, tudo que você falou aqui provoca aquela reflexão de que a gente pode enfrentar, a gente, né, muitas vezes tem medo do que está vindo, a gente não sabe direito, as coisas avançam muito rápido, mas tem, né, um jeito de fazer com que a gente integre tudo isso, esses fenômenos, de uma forma que agregue valor socialmente, né? Especialmente falando em escolas. Então, foi riquíssimo esse papo de hoje, quero te agradecer imensamente. Quero agradecer a todos os educadores, Helena, que vão nos assistir, que vão, né, ver essa live, que com certeza vão entrar em contato aqui com a gente, em decorrência aí dos seus contatos e também de todos os materiais que a gente citou, e a gente vai divulgar aqui, né, para todos, vamos disponibilizar aqui nas nossas áreas na plataforma. Obrigada mesmo, viu? Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada, Kelly, um prazer, uma honra, obrigada. Obrigada. Então, encerramos aqui esse Educando Direito Cast, mais um podcast do Educando Direito, e em breve disponibilizaremos aí os materiais citados aqui pela Helena na nossa plataforma. Até mais. Tchau, tchau.